de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos e todos os ouvintes da Rádio Atividade FM 98,5. Você que já está nos acompanhando pela live, por essa página do Facebook, também pode acompanhar por nossa página da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é Pascom Imaculada. Você pode também nos acompanhar por lá, que nós estamos simultaneamente transmitindo. Deus seja louvado por sua bondade, pelo seu bem e por todos aqueles, os blogueiros, os meus paroquianos, os internautas que estão nos ajudando a chegarmos na meta de 1000 inscrições, 1000 assinaturas no YouTube para podermos, enquanto paróquia, transmitir toda a nossa programação, a nossa grade de programação online, sobretudo para que você acompanhe em tempo real a nossa Santa Missa. E queremos atingir isso até sexta-feira, porque a partir de domingo já começa para nós o epicentro desse tempo da Quaresma, que nos prepara para o epicentro, o centro do nosso ano litúrgico, que é a Páscoa, o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos ajude a evangelizarmos, a estarmos transmitindo toda a nossa programação, porque tem muitos que não têm os aplicativos, que não têm as redes sociais, mas tendo internet, entra direto no YouTube e participa online. Quero agora rezar com você o Salmo 104, que é o Salmo do dia, da liturgia de hoje. O refrão diz: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor se lembra sempre da aliança. Queridos irmãos e irmãs, quero continuar rezando com você. E quero rezar nesta quinta-feira, que para nós cristãos católicos é o dia da adoração. É o dia que nós nos prostramos, em especial, na presença física do nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado. O Emanuel, o Deus conosco. É o corpo, sangue, alma e divindade. Eucaristia. Na nossa paróquia, de segunda a sábado, temos a adoração de 9h20 a 10h20, diretamente da capela de São Roque. Você pode estar acompanhando online por nossa página Pascom Imaculada. As irmãs, desde de terça-feira, as irmãs estão transmitindo a partir das 20 horas. Às vezes elas vão até a 2 horas da manhã em adoração diretamente da capela do convento de Santo Antônio. Vejam, a nossa paróquia e toda a nossa diocese estamos nos esforçando, nos empenhando para que você não fique nesse tempo de isolamento desassistido e não tenha assistência da igreja.
Acredito que todas as igrejas, todas as denominações estão também com seu líder maior, com seus pastores. Estamos nos esforçando cristamente e queremos nos levantar em unidade, muito mais do que um espaço ecumênico, muito mais do que um espaço interreligioso. Queremos nos unir aqui em defesa da vida, em promoção da vida, que diante dela todas as leis caem por terra e a própria Constituição diz que a vida é o bem supremo, é o bem maior. Todos os nossos empenhos era para promover esta vida humana que nós fazemos parte e que é nossa. Então hoje, dia da adoração, você pode também, você não pode sair de casa. Ah, padre, mas eu não tenho internet. Padre, eu só tenho o meu raidinho. Padre, eu não tenho televisão, não tenho como ver. São Francisco de Assis, no século XIII, nas suas andanças, e também era raro a presença da Eucaristia, mas quando ele via uma igreja, via uma capelinha, ele se ajoelhava e fazia uma oração tão simples. Ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Veja que oração tão simples. Só pode ser a oração dos santos. Porque Deus é simples. Não tem raciocínios confusos, complexos. Não. Mas chega numa dimensão, não apenas de pureza, mas de humildade, que brota de seus lábios palavras simples, mediante a intimidade de Deus. A elevação não apenas do coração, mas da alma. Ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Francisco de Assis também, esse baluarte de toda a humanidade, esse patrimônio da humanidade, esse ícone da pobreza, da simplicidade, mas do amor esponsal e radical para com Deus. E o homem de uma abertura, de uma dimensão humana, de reconhecer no ser humano, na pessoa, essa imagem e semelhança de Deus. Veja, ele saía recolhendo os folhetos, que já eram raríssimos na sua época, trechos da palavra de Deus. Porque ele dizia, aquilo é uma profanação. Ver a palavra de Deus jogada como uma folha seca que vai para onde o vento levar, no chão, como lixo. Ele via as Sagradas Escrituras também como presença de Deus, a palavra. E para nós, de fato, porque é o verbo em latim, é o logos do grego, ou seja, é Jesus, ungido do Pai, o Christos. Jesus, que quer dizer Deus salva. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Santo Agostinho, bem antes de São Francisco, no século V, ele via esse desprezo pela palavra de Deus. E certa feita, ele chega no templo, e quando na liturgia, que faz parte do rito da Santa Missa, ele viu o seu povo, lá em Hipona, Santo Agostinho, bispo de Hipona, na missa, na hora da palavra, que é hora de reverência, de adoração, de fazermos silêncio para ouvir Deus falar.
como São Jerônimo dizia, o que traduziu as Sagradas Escrituras do grego para o latim. Quando eu oro, quando eu rezo, eu falo com Deus. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, Deus fala comigo. Tem muita gente repetindo isso por aí e não sabe de onde veio e de quem veio. Veio de São Jerônimo, o homem que traduziu as Sagradas Escrituras do grego para o latim. E por isso que Santo Agostinho, ele fez um gesto muito forte e muito profético naquela época. Permita-me lembrar, no século V, ele foi no sacrário, pegou a âmbula, o cimbório, a custódia, ergueu e falou alto: se eu jogasse todas essas partículas consagradas, que nós acreditamos que é presença física de Deus, o que vocês diriam de mim? E todos, espantados, escandalizados, responderam como no coro: nós chamaríamos do Senhor de doido, enlouqueceu, de um herege, de um profanador, de um sacrílego. E Santo Agostinho, olhando para seu povo, disse: pois bem, eu também os chamo de profanadores, de hereges, de sacrílegos, porque a mesma presença que está aqui, está na palavra de Deus, e vós deixais cair por terra. E vós não adorais esta palavra de Deus. Vejam, a palavra de Deus que é proclamada, a palavra de Deus que já nesse programa eu recordei São Paulo nas suas epístolas, que diz que é viva e eficaz. No Antigo Testamento, os homens sábios dizia: tua palavra é luz para os nossos passos, para o nosso caminho. É preferível ficar no limiar da vossa casa para escutar a vossa palavra, Senhor, do que habitar em templos pagãos, em casas de ateus, de hereges, de indiferentes. Vejam, daqueles atualizando que só louvam o Senhor com os lábios, mas os vossos corações estão distantes do Senhor. Por isso que o mesmo Senhor, o nosso Senhor diz: nem todo aquele que me chama, que invoca Senhor, 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 entrarão no reino de Deus. A pergunta diante daquele anúncio: a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem é a minha irmã? São todos aqueles que escutam a palavra de Deus. Essa palavra que nos liberta. O apóstolo ainda vai exortar a comunidade de Roma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam, essa palavra que não é um composto de letra, não. Não é uma frase, um composto de palavras. Não é um texto composto de frases. Essa palavra que não é apenas um vento, mas essa palavra se fez carne e habitou entre nós, que gera vida, e vida plena, vida em abundância. Essa palavra que é uma semente de mostarda, a mais pequenina de todas as sementes,
mas lançada em terra boa, ela cresce maior do que todos os arbustos. Vejam, capaz de dar os melhores frutos e de fazer sombra para que as aves possam descansar e ter abrigo embaixo de suas copas. Esta palavra que o semeador sai a semear pelos campos. E que em 4 tipos de terreno ele lança a sua semente. Pelo caminho, onde os pássaros vêm e comem. No terreno pedregoso, onde ela não encontrando fecundidade, terra, ela nasce, mas o sol queima. Nos espinhos, onde nasce, mas ao crescer os espinhos, sufoca esta palavra. Mas essa palavra tem que hoje, a partir de hoje, e se permita que essa palavra fecunde o seu coração. E não diga como muitos disseram ao ser chamado: Senhor, deixa eu ver a minha junta de boi. Eu comprei campos, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vem. Não dê desculpas, e me desculpe o termo, esfarrapadas. Desculpas que não têm sentido, só tem sentido para você, só faz sentido para você. Me desculpe porque muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós somos fujões, muitas vezes a covardia está em nós. Não somos comprometidos e responsáveis com a palavra de Deus porque não deixamos com que ela penetre o nosso coração. E se penetrar o nosso coração, você já sabe, porque você não é ignorante, já sabe o que a palavra diz: no coração fecundo, na terra boa, 30, 60 e 100 produzirá. Até mesmo nesse no coração, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. No seu coração. Mas o meu coração não está pronto, Padre. O meu coração não está preparado. Eu sinto isso. Muito bem, parabéns para você, que você está sendo realista, que você está admitindo isso. E é bom. Somente quem reconhece e admite pode transformar. Mas Deus quer apenas que você se deixe, se permita e o permita, porque Ele faz, a sua palavra faz tudo. Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 20 a 21 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e juntos cearemos, juntos nos banqueteamos, juntos faremos uma grande festa. Vejam. Mas a minha casa não está arrumada, a minha casa não está preparada. Vejam só. Quantas desculpas, quantos argumentos. É bem assim. Quando os missionários passam nas comunidades convidando e pedindo a permissão para celebrar uma missa, mas o meu quintal não está pronto, mas a minha cozinha não está pronta, mas o meu terraço não está pronto, mas a minha casa é assim, a minha casa é simples. Meu irmão, minha irmã, você quer agradar aos homens ou você quer agradar a Deus? Quem lhe deu a vida, foram os homens ou foi Deus? Quem pode lhe salvar são os homens ou é Deus? A sua vida a quem pertence? Aos homens, a você mesmo, a você mesma ou a Deus? A expressão dos apóstolos
é justamente essa: antes agradar a Deus do que aos homens. Antes agradar a Deus do que aos homens. Esta palavra nos leva, nos prepara para a Eucaristia. Por isso que na Santa Liturgia, na Divina Liturgia, ela antecede a mesa da Eucaristia. A mesa da palavra são duas partes. O banquete da palavra e o banquete da Eucaristia nos prepara, move e remove. Veja, o arado da palavra, o adubo da palavra, o trabalhar a terra da palavra, para que aconteça em nós, como os gregos chamavam, a metanoia, a conversão. Na quarta de cinzas, recebendo as cinzas, em sinal de penitência, de reconhecimento que queríamos lá viver bem esse tempo da quaresma, dizia assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. E somente o homem crédulo, não incrédulo, mas crédulo, é que este Evangelho pode ser boa nova, boa notícia na sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Você que ligou agora, você que acessou agora, seja bem-vindo a esta palavra. Que você viva esta palavra, mas que esta palavra lhe viva. Deixe a palavra lhe viver. Deixe Jesus entrar no seu coração e tudo mais vos será acrescentado. Eis que faço nova todas as coisas. Fique agora com a música da sequência, em oração, em meditação. Conheces meus pensamentos, conheces meus medos e aflições, conheces meu coração por inteiro. Se estou abatido, me acolhe, se me falta forças, me socorre, se insisto em cair, me levanta. Não há impossível pra ti, basta uma palavra tua pra renascer um novo homem em mim. Renova minha vida, muda minha história, lança em mim agora, Senhor, o teu amor que cura, o teu poder que salva, o teu olhar que acalma. Conheces meus pensamentos, conheces meus medos e aflições, conheces meu coração por inteiro. Se estou abatido, me acolhe, se me falta forças, me socorre, se insisto em cair, me levanta. Não há impossível pra ti, basta uma palavra tua pra renascer um novo homem em mim. Renova minha vida, muda minha história, lança em mim agora, Senhor, o teu amor que cura, o teu poder
lança em mim agora, Senhor. Conheces meus pensamentos, conheces meus medos e aflições, conheces meu coração por inteiro. 7h49, quero mandar a minha bênção e o meu abraço para Celina, né? Que ligou para o nosso programa, Celina. Deus abençoe, minha querida. Deus faça feliz. Ela ligou parabenizando o nosso programa, que está sempre ligadinha. Deus faça feliz. Zélia Maria, e ela também nos lembra o dia de conscientização do autismo. Todos os autistas, não é? Ser diferente não é ser anormal. Existe ainda muito preconceito com os autistas. Eu quero vos dizer que pela ciência da psicopedagogia e da pedagogia, diz que estes seres humanos, que não são diferentes em nada, veja, não são diferentes, e por isso que nós não podemos os tratar com indiferença, são iguais, porque são seres humanos, são iguais, têm faculdades diferentes, são extremamente inteligentes, eles têm a faculdade da alma, reconhecida pela teologia, que a psicologia nem conhece. Ou seja, o que faz o ser humano não é a inteligência apenas. Porque na alma, os outros animais existem no sentido de sensibilidade. Uma alma vegetativa, uma alma sensitiva. Nós temos uma alma intelectiva. E nela existe a memória, a vontade e a inteligência. E que existe também no autista. Então, eles não são diferentes em nada. Veja. Aquilo que toda pedagogia diz que é especial, que não são especiais, são normais. Agora, não descobrimos o jeito certo de trabalhar com todos os seres humanos ainda. Então nós classificamos, nós rotulamos, nós colocamos em certos padrões. Ainda falta nós, seres humanos, enquanto cientistas, enquanto estudiosos, falta ainda a psicologia descobrir. Está avançando, mas falta ainda descobrir muito sobre esses seres humanos. Conhecer as suas particularidades, que nós colocamos em bloco. Mas obrigado, Célia, por nos lembrar esse dia tão importante de conscientizarmos, sobretudo os pais, que muitas vezes não sabem
como se comportar, se relacionar com os seus filhos. Mas eu quero lembrar os pais que no universal, talvez se sintam impotentes no particular, mas no universal, que pode puxar para o particular, é amar. Amar, amar. O amor supera e ao mesmo tempo transpõe todas as dificuldades, todas as barreiras. A partir dos pais que têm outros filhos, não distinga o olhar, não distinga o abraço, não distinga o relacionamento. Os trate como filhos, não mais frágeis e nem mais fortes, não mais carentes e mais realizados. Os pais têm a responsabilidade de tratar no amor, não por igual. Isso não é justiça de Deus, tratar todos por igual. Não. Cada pessoa é uma pessoa insubstituível, irrepetível. Cada pessoa. Por isso que, em detrimento às perdas desse vírus corona, bastaria uma pessoa, apenas uma pessoa que fosse vítima desse vírus, para a gente cuidar, para a gente prevenir, para a gente zelar, para a gente proteger. Apenas uma vida. Não porque estão morrendo milhares, não. Apenas uma vida. Foi por esta vida que Deus enviou o seu Filho. Veja. Então é tratar a todos no amor. O amor não faz distinção. Mas o amor nos faz relacionar. E nos relacionar com as pessoas. No seu tempo. No seu lugar. E nas suas especificidades. Deus abençoe. Quero mandar um forte abraço para Rosana, Cassiano, Gracinha, Ariane, Maria Serrati, Ana Cleide, Elisângela Maria e a de Nova Câmara, que estão nos acompanhando pela live, os internautas. Aí eu quero mandar também um forte abraço e minha bênção para minha mãe, a minha família que me acompanha também lá em Ribeirão. Ligaram um pouquinho, ela ligou brava dizendo, eu assisto você todo dia e você não manda nem um abraço para mim. Meu abraço e minha bênção, não é? Bênção à mãe. E a bênção de mãe sempre é extraordinária, é igual à bênção de Deus, que tem este poder, os pais, de representar Deus, quando de fato assume a paternidade e assume a maternidade, e os ama, capaz de dar a vida. Pois bem, quero rezar mais um salmo com todos, reze comigo, para que assim possamos acalentar o nosso coração. Com este salmo, quero que você se coloque na presença de Deus. É o Salmo 21, mas é um salmo que fala muito dos tempos que estamos passando, no tempo que Jesus passou, e é um dos salmos que Jesus rezou. E rezou como uma palavra, uma das 7 palavras na cruz. Quando voltarmos, querendo voltar já com o Santo Evangelho. 7:57. O refrão diz, arrancai-me da goela do leão. Meu Deus, por que me abandonastes? E ficais longe de meu grito e minha prece. Ó meu Deus, clamo de noite, de dia, e não me ouvis. Clamo de noite, e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmo os libertastes. Seu clamor subiu a vós,
e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem. Sou o próprio desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberta. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes, no seio materno me agasalhastes. Desde quando vim à luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Por touros numerosos fui cercado. As feras de Bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, e meus ossos estão todos deslocados, como a cera se tornou meu coração, e dentro de meu peito se derrete. Minha garganta está igual a um barro seco, minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e me vendo se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada libertai a minha alma, e das garras destes cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim tão pobre desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo. Desviou do humilhado a sua face, mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm a vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza, Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para Ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Arrancai-me da goela do leão. Mãe de Deus. Agora, o Evangelho do Dia. Tome sua Bíblia, e hoje eu trouxe mais uma Bíblia aqui, é a chamada Bíblia do Peregrino, que tem essa capa verde. A gente está acostumado com Bíblia capa preta, não é? Mas tem a capa verde, é mais uma Bíblia de estudo. E quem traduziu esta Bíblia foi um judeu, não é? Um rabi, conhecendo a tradição original, o radical, aramaico, hebraico, grego. Essa Bíblia é muito boa. Os comentários dela, só para quem está nos vendo, veja. Aqui em cima é texto, só texto. Todo
O que vem depois, tudo são comentários. Riquíssima. Não é para quem estuda apenas teologia, está no seminário, mas é quem quer aprofundar. É importante investir também, não apenas em livros de literatura, em livros de autoajuda. Tem gente que tem uma biblioteca enorme de mais de 1000 livros, todos de autoajuda. Né? E eu, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, como essa pessoa é carente. Está só em livro de autoajuda. É como se fosse um antídoto cotidiano que essa pessoa precisa. A palavra de Deus não é autoajuda, mas ela liberta. A palavra de Deus não é autoajuda, mas ela fortifica, fortalece. Ela edifica. Ela liberta de todas as amarras, de todas as prisões. Escuta agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: asseguro-vos que quem cumprir minha palavra jamais sofrerá morte. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que estais endemoniado. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes que quem cumprir tua palavra jamais sofrerá a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se eu me glorio, minha glória não tem valor. É meu Pai que me glorifica, aquele que vós chamais nosso Deus, ainda que não o conheças, eu, ao contrário, o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e cumpro sua palavra. Vosso pai Abraão se alegrava, esperando ver meu dia. Viu e se alegrou. Os judeus lhe replicaram: não completaste 50 anos e conhecestes Abraão? Disse-lhe Jesus: asseguro-vos, antes que Abraão existisse, eu existo. Recolheram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os vossos corações e os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos radiovintes, você que já nos escuta na cidade, em todos os centros da nossa cidade, você que está à porta do shopping para entrar, para cuidar do seu cotidiano, da sua vida, você que está nas loterias, seja para pagar, seja para receber, preocupado com sua sobrevivência, com seu conforto, com seu bem-estar, com sua qualidade de vida. Vejam, a palavra de Deus para nós hoje nos fala da visão beatífica pela fé, a visão escatológica, ou seja, dos tempos futuros, dos últimos dias de Abraão. Abraão viu este dia, disse Jesus, e se alegrou pela fé. Abraão é o pai da fé, segundo a tradição. Abraão se levantou pelo ouvido, deixou que a palavra de Deus caísse no seu coração e se levantou. Abraão
vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, aos 75 anos, se levantou, com todo o vigor, mesmo na velhice, com todo o vigor físico, não apenas psíquico, com todo o vigor espiritual. Abraão lançou-se verdadeiramente nas mãos do Senhor. E não viu limites, não respeitou limites do tempo, veja, da idade, limites físicos, geográficos, territoriais, e caminhou. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa vida é uma vida de peregrino, uma vida de militantes, uma vida de caminhantes. Por isso, a mobilidade, a transitoriedade da nossa vida, por isso, a nossa inquietude, a nossa mobilidade, a dificuldade de ficarmos no isolamento. Temos uma vida ativa, uma vida proativa, estamos vivos, queremos fazer para nos sentirmos ser, para nos sentirmos úteis. Como dizia um psicanalista e um pastor presbiteriano, chamado Rubem Alves. Tempus fugitis. No latim, quer dizer, o tempo passa. O tempo passa. Não foi apenas Cazuza que disse isso, não é? Mas foi um pensador, um pedagogo, um educador que contribuiu muito para a pedagogia, para o ensino e para o espaço educacional do nosso país. O tempo passa. Olhemos para nós e vamos constatar esta verdade. O tempo passa. Veja, e o tempo, ele é categórico e imperativo para dizer que com ele também nós passamos, com ele nós envelhecemos, com ele nós enrugamos, com ele nós, me desculpe dizer, entramos num processo que engelhamos. Com ele, com o tempo também, a nossa face fica talhada com os nossos esforços, com as nossas preocupações. E o tempo pós-moderno chama de estresse. Que o estresse baixa a nossa imunidade e sobe as nossas taxas. Com o estresse, o pico da nossa pressão vai para o espaço. Com estresse, nós entramos num processo de temeridade mórbida, que é o medo mórbido, a fobia. Estamos num processo de medo, de pânico. Vejam, na iminência de perder a vida. Mas a fé nos faz nos levantar. Ir para terras, às vezes, estrangeiras, terras estranhas, a terra onde eu vou te mostrar. E Jesus, meus caros, veja, Deus não deu a Abraão um mapa geográfico. Deus não deu a Abraão uma bússola, mesmo com os 3 rios que cortavam e que cortam a Palestina. O Nilo, o Tigre e o Eufrates. Deus, para atualizar a nossa linguagem, não deu um GPS a Abraão. Vai para a terra onde eu vou te mostrar. Somente a palavra foi uma palavra condutora. Somente a palavra foi a palavra que guiou, guiadora. Somente a palavra de Deus foi a palavra orientadora que abriu os olhos e a mente de Abraão, porque ele seguiu com o coração. Hoje, no Evangelho, terminando esse capítulo 8, se você nos acompanhou, nós meditamos todo o capítulo 8 de São João.
os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, não foram capazes de entender. O capítulo todo, Jesus tentando mostrar, e eles cegos, mesmo vendo, e eles moucos, mesmo ouvindo, e eles sem entender, mesmo sendo inteligentes. É justamente isso que acontece em nós, quando nós estamos distantes de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus. Quando nós tiramos o nosso coração de Deus, causa esse processo de estranhamento tão forte que ouvimos dizer: agora sabemos que tu estás endemoniado. Ou seja, anteriormente eles tinham dito que Jesus expulsava o demônio pelo dedo do demônio. Expulsava Beelzebul por Beelzebul. E eles estavam blasfemando, porque dedo de Deus na Bíblia, exegeticamente significa a ação do Espírito Santo. Essa expressão vara toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, do Primeiro ao Segundo Testamento, veja. É blasfemar contra Deus. Se aproxime de Deus. Não deixe que suas preocupações cotidianas lhe tire de Deus, lhe afaste de Deus. O homem com Deus é mais inteligente. O homem com Deus é mais sábio. O homem com Deus é mais criativo. O homem com Deus é mais ousado. O homem com Deus é mais corajoso. O homem com Deus é mais dinâmico. O homem com Deus é mais proativo. O homem com Deus é mais gerador de vida. O homem de Deus, de fato, tem ideias brilhantes que geram e promovem a vida. O homem sem Deus, o homem nele mesmo, geram as ideias que a história constatam. Todas as ideologias. Todas as ideias para tirar Deus do centro. Deus da história, Deus da existência, Deus da vida. E o homem sem Deus perde o sentido da vida. O homem sem Deus entra em colapso. Causa nele um blackout. E ele evapora, como a água se evapora ao calor do sol. É isso que estamos vendo na humanidade, infelizmente. O homem que é vírus do homem. Como dizia Hobbes e Locke, os filósofos. Dizia, o homem é o lobo do homem. Dentro das suas ambições, dentro das suas ganâncias. Dentro de um poder político, econômico e social. Para dominar o homem se faz de Deus. Sendo o seu próprio Deus, quer ser Deus de todos. Coloque Deus no seu coração, na sua vida. Seja humilde, seja simples. E você terá vida e vida em abundância e em plenitude. Fique agora com a música da sequência. Quero oferecer a você, internauta, quero oferecer a você que está nos acompanhando no rádio e na difusora aí na cidade. Você que está passando na PE, que ligou o seu rádio, sintonizou. Deus o abençoe. Deus lhe guie e lhe proteja nessas estradas. Cantemos. Como é que eu posso desistir se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Como é que eu posso duvidar se quem tomou o meu lugar me deu a sua força,
esperança. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Eu posso desistir se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força. 8:19. Como eu posso desistir se Jesus na cruz morreu por mim? Ou seja, como eu posso desistir da minha vida, da humanidade, de apostar também nas pessoas, se Deus não desiste de mim, enviou seu Filho para morrer porque ama tanto o mundo. Quero saudar já o Roque Júnior, que está aqui, já chegou para fazer o programa da manhã com vocês. É um homem também de fé, é um homem também de muita esperança. Deus o abençoe. E quero já, nesse bloco e último, antes da bênção, orientar, como eu venho orientando, sobretudo a programação da Semana Santa, a partir de Domingo de Ramos. Vejam, a nossa fé é palpável. A nossa fé fica. Não há fé das nuvens, das estrelas, dos astros. Não é uma fé alienadora. Não. Não é a fé apenas do ideal, que Deus está distante, mas uma fé muito próxima. Deus está presente. Sobretudo temos a Eucaristia, que é a presença física de Deus aqui na terra. Vejam? Além da palavra, da santa palavra de Deus. Por isso que nesse tempo de prevenção e também com ela a proibição de participarmos, nós respeitamos e somos obedientes ao Estado e ao governador com esse decreto. O primeiro foi de 500, o segundo de 50, o terceiro agora de 10 pessoas, não mais de 10 pessoas que participem na conjuntura de ajuntamento. Então, nosso bispo, como todos sabem, nos orientou a celebrarmos sempre online, mas você que está em casa, você pode participar e ter essa fé muito física. Nós orientamos para que você, neste tempo, tenha o ramo de oliveira, bem expressivo, que na missa, em todas as missas, vamos dar a bênção. Lá você já coloca na sua casa, como uma casa católica e que quer viver bem a Semana Santa. Porque viveu bem a Quaresma. A Quaresma e a quarentena está vivendo bem. É o sinal do Ramos. E o Evangelho vai dizer que a narrativa da paixão, que Jesus entra em Jerusalém e eles aclamam com ramos de oliveira. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na quarta-feira, na noite das trevas, que também é uma celebração penitencial, e vejam, as pessoas que acompanham às vezes não entendem, que eu fiz ontem, aqui o exame de consciência, que é uma celebração penitencial, abençoei a água para que você usasse também a água benta, e amanhã vou fazer também o exame de consciência para todos. Você confessou os seus pecados a Deus, prometendo, na primeira oportunidade, fazer a oração auricular. E na quarta-feira vamos fazer. E você já coloca o terço, porque é o encontro do Senhor Bom Jesus dos Passos com Nossa Senhora das Dores. Coloca o terço. O terço também ao lado do ramo. Vejam, a nossa fé física. Na sexta-feira você já coloca o manto vermelho com a cruz.
Logo cedo para dizer que quer viver bem aquela sexta-feira da paixão. Não é? Hoje, absurdamente, estão fazendo festa, bebendo defunto. Festas. E as empresas colocam cafezinhos, coloca tantas coisas, pessoas para chorar, pessoas para sorrir, para fugir da morte, para de fato não viver aquele momento fúnebre, aquele momento de despedida, não viver o tânoto, não viver a morte, mas para fugir da morte. Não, tempo de morte é tempo de reflexão. É tempo de se compadecer. Não com os vivos, viu? É outra coisa que eu acho absurda, eu nunca entendi, desde criança. Porque se confraterniza naquele momento com os vivos. Sente a dor de quem perdeu. Não, ir para um funeral é para rezar por quem está morto. Rezar de fato para que Deus acolha. É rezar pela alma do falecido. Não é para se confraternizar, dar pêsames, meus sentimentos. Sentimentos de morte, que sentimento? Sentimento de pesar para com os vivos é para rezar. Veja que entraram muitos elementos pagães. Veja. É para rezar, a nossa fé diz rezar com quem está morto. Para os mortos. E refletir diante da morte, refletir sobre a vida. Como eu estou vivendo a minha vida. Estou vivendo com interesse, estou vivendo com eficácia. Então você coloca esse símbolo. E reza, aliás, naquele beijo ali na celebração, você beija a sua cruz. Se você preparou uma cruz, ou você pode beijar a cruz do terço, a cruz que está no seu peito, ou que você tem uma cruz em casa. Né? Tire lá da parede, limpe, tira a poeira, tira a teirinha de aranha, viu? Porque fica, né? A gente esquece, se acostuma e dá aquele beijo. Faz a higienização, né? Que é própria, viu? Fazer a higienização. E beijar somente a sua cruz. Não pega uma cruz da família para que todos beijem. Não, somente a sua cruz. Tá certo? E na noite do sábado, que é a vigília para nós, e na nossa paróquia será às 21 horas, o mais tarde possível, você pode... o quarto elemento que eu vou colocar, que havia esquecido. A vela. Não tem um círio que vamos acender? Você pode pegar uma vela de 7 dias. Aquela que chamamos de 7º dia. Você pode pegar e acender. É o seu filho, é o seu círio ali. Representando o círio, o fogo novo, a ressurreição. Você pode colocar com a sua família, você pode colocar no centro da sua casa. E são 7 semanas da Páscoa. Cada uma vela, são 7 dias, uma semana, você precisará de 7 velas. Eu vou estar abençoando também essas velas para que você mantenha a presença do ressuscitado da sua casa. E assim você vive bem. E no domingo, a missa na nossa paróquia será transmitida às 10 horas da manhã. Para quê? Para que você possa fazer a confraternização. Mesmo nesse tempo. Ô padre, tem algo para nos alegrarmos, para confraternizarmos? Somos homens e mulheres da esperança. Nós estamos rezando para quê? Que acreditamos que esse tempo vai passar como todos os tempos passaram. Acreditamos que haverá morte desse vírus, como todos os vírus passaram. Acreditamos no Senhor. E por isso que nós nos ajoelhamos, por isso que nós nos erguemos enquanto igreja. A igreja se levanta em clamor, em oração, porque tem esperança e tem fé. E a alegria, a confraternização de família é isso, a ressurreição. Proclame a luz e o ressuscitado na sua família. Faça uma confraternização no domingo à noite, não sei. Depois da missa, faça uma confraternização com a sua família. Eu gostaria de ter dinheiro para dar um ovo da Páscoa ou um caixa de bombom a todas as famílias, mas não tenho condições.
mas a minha bênção vai invadir todas as famílias e todas as casas. E agora eu quero abençoar, agradecendo a sua participação, a todos os internautas, a todos os radiovintes, né? Agradecendo a Messinho por sua paciência. Veja, desde que eu cheguei aqui, eu estou sempre passando um horário. Já é 8h28, não é? Roque já chegou faz tempo aqui. Então eu quero dar a benção a vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Você ouviu o programa Católicos em Ação, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.